Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso curso de preparação para o Enem e o SSA do EducaPE. Eu me chamo Viviane Catolé, sou professora de filosofia e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre filosofia antiga ou filosofia clássica. Primeiro, antes de tudo, a gente precisa compreender o que é a filosofia. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido inúmeras vezes essa pergunta. Para começar, a filosofia não é apenas pensar, tá? Mas sim uma maneira que a gente desenvolveu enquanto humanidade de organizar o nosso pensamento para que a gente possa pensar de maneira clara, né, sobre determinado problema, determinada situação. Então, a filosofia, ela é uma maneira, né, como a gente desenvolveu a ciência, a religião, o senso comum. Então, a filosofia também é uma maneira que nós, seres humanos, desenvolvemos para poder pensar, para poder entender determinadas situações do nosso cotidiano, tá? Nesse primeiro momento, o que você precisa entender é quais foram as circunstâncias, quais foram as situações que levaram, né, os primeiros filósofos a tentar problematizar, a tentar compreender a realidade de maneira mais organizada, racionalmente falando, de maneira mais clara, tá bom? Então, eu coloquei aí para você tópicos para que você entenda quais são as características do ato de filosofar. Lembrando que filosofar é justamente essa maneira de tentar compreender uma determinada situação, um determinado fenômeno de maneira muito objetiva e muito clara. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, para filosofar, a gente tem que sair do espaço do comum. O que seria o espaço comum? Mais ou menos o que a gente ouve no nosso cotidiano do senso comum, do achismo, da tradição, tá certo? Então, o primeiro passo, literalmente, é negar o estado comum, certo? Outro segundo ponto importante para que você possa, né, problematizar sobre determinada situação é aquilo que lhe afeta, aquilo que lhe causa o espanto. O que é o espanto? O espanto seria o incômodo do comum. É como se você olhasse para aquele determinado fenômeno e não se sentisse satisfeito em compreendê-lo apenas pelo senso comum, entende? Então seria essa negação em conjunto com o espanto. Outro terceiro ponto, acompanhando aí a topificação que está aparecendo para você, a gente tem que tentar problematizar as coisas que estão e que fazem parte da nossa realidade, que estão ao nosso alcance. Então a filosofia, ela pensa sobre o meu dia, o seu dia, as coisas que estão à nossa volta. A filosofia não é algo muito longe da gente, tá certo? Agora, claro, se eu estou pensando sobre algo à nossa volta, eu tenho que problematizar de maneira muito clara, muito objetiva, com um pensamento lógico encadeado. Eu não posso pensar a partir do meu achismo, a partir daquilo que eu quero que seja, entende? Então, a filosofia, ela tem o seu próprio rigor. Ela não é simplesmente eu penso aquilo e logo se torna digamos assim, um conceito filosófico. Não, há um rigor na sua maneira de pensar sobre um problema. E por fim, diante de todos esses passos, você se torna uma pessoa muito mais crítica. O que é a crítica? A palavra crítica é aquela que diz que investiga, aquele que tenta estudar. Então, ao fazer filosofia, ou seja, ao filosofar, você se torna uma pessoa muito mais sábia, muito mais crítica. E, claro, né, você acaba não assumindo uma postura do comum, tá? Mas quando é que nós, né, humanidade, desenvolvemos a filosofia? Vê, para o Enem e para o SSA, a gente foca no nascimento da filosofia no mundo ocidental a partir da Grécia, mas a gente sabe que a filosofia em toda a existência humana. Então, eu tenho a filosofia no continente americano, eu tenho a filosofia no continente africano, asiático, a filosofia aonde há seres humanos, tá bom? Mas como aqui o nosso recorte é para o Enem e para o SSA, então a gente vai focar no pensamento filosófico na Grécia Antiga, ou como a gente chama no período clássico. E veja, como nada na vida, em sociedade, acontece por acaso, tá bom? O nascimento do pensamento grego em Atenas também não foi por acaso, tá bom? Eu coloquei aí para você, vai aparecer na sua tela, todos os pontos que contribuíram para o nascimento da filosofia na Grécia Antiga, tá bom? E eu estou falando na Grécia Antiga
há 300, 400 anos antes da era cristã, tá bom? Então, a gente não tem esse mundo do calendário grego-romano que a gente está acostumado a separar as nossas ações, tá bom? Então, num primeiro momento, a gente entende que os fatores econômicos contribuíram. Por que os fatores econômicos? Primeiro porque quem vai problematizar, quem vai dialogar sobre os problemas da cidade, em tese, não trabalha no, digamos assim, no pesado, no trabalho braçal. Então, eu tenho a mão de obra escrava. Segundo, eu tenho um contato muito grande, né, por causa do comércio marítimo, e esse contato muito grande com outras pessoas, com outras civilizações, acabam criando um ambiente favorável para que você crie discussões, que você gere comparações, e isso expande a maneira de pensar dessas pessoas. O ambiente político e econômico, eles estão muito casadinhos, tá? Porque além dessas pessoas, né, esses cidadãos não trabalharem, quem trabalhava eram os escravos, não esquece disso, essas pessoas também eram aquelas que decidiam sobre a cidade. Então, eram aquelas pessoas responsáveis por dizer o que é certo e o que é errado na administração da cidade. Então, quando eu coloco aí para você a autonomia sobre a cidade, a pluralidade de pensamento e a valorização do ócio, o que é ócio? Ócio é um tempo livre, certo? A gente está muito acostumado no advento do capitalismo negar o ócio. Lembra da palavra negócio? Negar o ócio é justamente abrir mão do tempo livre e focar apenas no trabalho. Aqui, para os gregos, não. O trabalho é algo que ele desprezava porque ficava para os escravos. Eles negavam o ócio e é no ócio que eles vão pensar sobre as decisões da cidade. E, por fim, a gente tem a cidade de Atenas. Você sabe, né, que é estudante do ensino médio, sabe que a democracia ateniense, ela nasce justamente nesse ambiente do debate, da discussão, do consenso. Então, todos esses fatores aí, em conjunto, deram origem à filosofia. E aí, o primeiro embate dos primeiros filósofos é romper com o pensamento mítico. E aqui eu preciso que você entenda que mito não é algo ruim. Embora a etimologia, o que quer dizer etimologia, que é o sentido ou o significado da palavra, o significado da palavra mito é mentira, tá? Mas veja, para a antiguidade, o mito não é algo ruim, pelo contrário, é a maneira como essas pessoas tinham de tentar explicar a realidade, tá bom? Só que o mito, ele não precisa ser comprovado, diferentemente, por exemplo, de uma teoria científica, tá bom? Então, o mito, ele é baseado na tradição, ele é baseado numa confiança muito grande no narrador e ele tenta explicar a realidade, então, portanto, ele tem toda uma lógica própria, tá certo? Então, o mito, ele tem começo, meio e fim, tá bom? Então, num primeiro momento, a filosofia, ela tenta romper a questão dos mitos. Ela tenta explicar a realidade sem usar esse recurso que é uma condição das primeiras civilizações humanas, tá certo? Porque, como nós temos consciência sobre a nossa realidade, a gente tenta dar significado a ela. Então, por isso, a gente desenvolveu os mitos. E aí, a filosofia, ela tenta romper com esse discurso mítico, porque ela tenta explicar a realidade de maneira, né, muito real, muito lógica e muito clara. E o mito não dá, tá bom? Por exemplo, porque o mito ele usa muito recurso sobrenatural. E aí fica difícil você conseguir comprovar, uma vez que ele não está nesta matéria, digamos assim, certo? Então eu coloco aí para você as características do mito, para que você entenda que a filosofia ela vai tentar romper todas elas, tá certo? Então, ninguém vai aceitar uma explicação filosófica sem a crítica, sem a reflexão. Eu não vou trazer nada do sobrenatural, eu vou tentar explicar a realidade pensando a partir do fenômeno real, tá bom? E um outro elemento que há no mito e que não há no pensamento filosófico é a linguagem metafórica. A filosofia trata a linguagem de maneira muito clara e muito objetiva, tá bom? Lembrando que mito, mais uma vez, só para reforçar, ele não desaparece com o nascimento da filosofia, ele continua a existir, tá certo? E claro, ele tem um lugar especial, principalmente nas civilizações mais antigas, porque seria a primeira maneira que essas civilizações vão explicar a sua existência, o seu começo, enfim, tá?
Agora a gente vai para os primeiros filósofos. A gente já entendeu o que é filosofia, a gente já entendeu quais foram as condições que a filosofia nasceu, e agora a gente vai entender quais são os primeiros filósofos que deram aí início a essa longa caminhada em relação ao pensamento humano, tá bom? Os primeiros filósofos, eles são chamados de pré-socráticos. O que são filósofos pré-socráticos ou filósofos da natureza? São filósofos que tentaram compreender essa nossa realidade a partir do elemento inicial. Aí na tela, eles vão aparecer para você, né, a informação, eles vão ser chamados de filósofos da physis, que quer dizer natureza, porque eles estavam em busca da arché, ou axé, tá bom? Não tem problema. O que quer dizer arché? Em grego, arché quer dizer princípio ou começo. Se eu entendo o começo, eu consigo entender o funcionamento do todo. Foi assim, foi pensando assim que os primeiros filósofos, chamados pré-socráticos, eles tentaram explicar a origem do mundo, tentando compreender como esse mundo iniciou. Então eles saíram em busca da arché. Agora lembrando que essa busca pela arché é sempre dentro deste campo material, plausível, onde ele pudesse, de maneira clara, explicar e demonstrar, né, seguindo um pensamento lógico encadeado. Nós vamos ter vários filósofos pré-socráticos. Para o Enem, você não precisa decorar nenhum. O que você precisa entender é que eles foram os primeiros e que eles tentaram investigar essa realidade a partir da busca da arché, tá bom? E aí a gente vai para o segundo, digamos assim, o segundo grupo dos primeiros filósofos, que seria o período clássico, ou a gente chama também o período socrático, tá bom? Como eu coloquei aí na tela para você, a partir do século V a.C., esses filósofos, eles não vão agora querer se preocupar com a origem, digamos assim, com o começo do mundo, mas eles vão se preocupar com as questões relacionadas à cidade, ou, pode aparecer na sua prova, o conceito polis, tá bom? E quais são os problemas da cidade? Problemas que estão relacionados à vida política, polis, política. Então, o que é verdade, o que é justiça, o que é o bem, o que é o mal, tá? Então, são esses problemas relacionados à condição humana, à vida coletiva, que surgem esses primeiros filósofos. E aí a gente tem os sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles, tá bom? Então a gente tem esse grupo aí que é muito conhecido e que sempre ele aparece na sua prova. Dificilmente você fará uma prova onde nenhum deles não apareça, tá bom? E o que é que você precisa ter em mente? Primeiro, quando você ouvir a palavra sofistas, você vai lembrar que são os primeiros filósofos que vão trazer para nós o relativismo. Eu trouxe aí para você a frase clássica do Protágoras, né? O homem é a medida de todas as coisas. O que é que o Protágoras quer dizer com isso? Ele quer dizer para a gente o seguinte, que cada homem, ele é dotado de uma individualidade e, portanto, ele percebe a realidade também de maneira única. E que, portanto, esse discurso que é a medida, ou seja, que é esse juízo que esse homem faz sobre aquilo que ele percebe, pode sim ser uma verdade, não só para ele, mas uma verdade também para quem está escutando. Então, por isso que os sofistas vão dizer que, ao contrário de Sócrates, Platão e Aristóteles, a gente não consegue chegar a um conhecimento universal, exato, no que diz respeito às relações humanas. E aí, só um adendo para você ficar pensando aí no teu horário de estudo. Se a gente está falando sobre humanidades, a gente não tem um modelo único pronto. É tanto que, por exemplo, lá atrás, na nossa formação do Brasil colônia, a gente achava correto, justo, a escravidão, a apropriação de terras nas mãos de poucos. E hoje a gente consegue ter um pensamento totalmente diferente sobre isso. Então, os sofistas nos apresentam essa possibilidade, né? Através do discurso, através da oratória, nós vamos criando normas e essas normas em si possam ser vistas como verdades, por que não? Tá? Ao contrário dos sofistas, aí vem Sócrates. Sócrates, ele é, diferentemente dos outros filósofos, ele não faz, assim, uma grande escola física, nem escreve nada. É um filósofo muito mais para a vida prática. É um filósofo que tem ali um desejo de provocar a tua criticidade, provocar em você o pensamento sobre você e sobre sua vida, sobre o coletivo.
Só que Sócrates ele vai estimular que as pessoas comecem a questionar muito. E normalmente é perigoso quando você estimula o outro a sair do seu lugar de conforto e a problematizar sobre as coisas. E como Sócrates ele era um universalista, ele vai se opor aos sofistas, claro, e ele vai dizer o seguinte: quanto mais você conhece sobre os fenômenos, quanto mais você conhece sobre a realidade, menos você tem a clareza ou a certeza de que você conhece. Então, sempre fique nessa busca. E aí o Sócrates aparece para nós com um método que ele vai chamar, né, o método maiêutico. Na verdade, ele não, né? Nós que estudamos Sócrates. Primeiro você tem que lembrar que maiêutica quer dizer parto, tá? Lembrando aqui também uma curiosidade, a mãe de Sócrates, ela era parteira, e Sócrates pega esse contexto da vida dele e diz o seguinte: você só consegue parir uma ideia que já esteja dentro de você, assim como a mulher só consegue parir se ela estiver grávida. Ele faz essa comparação, por isso o nome maiêutica. Então, o Sócrates pede que primeiro a gente produza as ideias dentro da gente, e por isso a gente tem a refutação ou a ironia, para depois a gente vir parir essas ideias, que seria a maiêutica. Então, em tese, o Sócrates vai dizer que o conhecimento está aí dentro de você, você só precisa gestacionar através da ironia. E o que é a ironia? É justamente de uma pergunta gerando uma resposta, você vai, a partir dessa resposta, gerando outra pergunta, até que você chegue a um momento onde você consiga perceber esse fenômeno de maneira mais clara. E aí você consegue parir essa ideia, tá bom? Agora vem o aluno, digamos assim, mais importante de Sócrates, ou até mais conhecido entre nós, que é o Platão. Como é que Platão pode aparecer para você? Diferentemente de Sócrates, Platão vai construir escola, né, que é Atenas, a Academia de Atenas. Platão vai escrever muito, muito mesmo, e o principal protagonista da escrita de Platão é o seu mestre Sócrates. E, diferentemente de Sócrates, Platão ele vai construir teorias, tratados, que vai falar sobre política, que vai falar sobre o ethos, né, a ética, que vai falar sobre como conhecemos a realidade. E para a sua prova, eu sugiro que você observe dois pontos importantes em Platão. Primeiro, a teoria das ideias, ela é clássica, porque é a maneira como Platão vai explicar a realidade, tá bom? E aí Platão ele vai dizer o seguinte: eu tenho duas realidades, por isso que ele é o filósofo dualista, tá bom? Ele vai dizer que existe o mundo das aparências, que é este mundo que nós percebemos através dos nossos sentidos, das nossas experiências, e, portanto, esse mundo da aparência, ele é particular. Por exemplo, a forma como você está percebendo essa aula, ela é única, porque você é único, tá? Assim como a percepção que eu estou tendo ao gravar essa aula também é única. Então, Platão vai dizer que esse mundo das aparências, ele não é seguro, porque ele está ali sendo sentido de maneira particular. E se a gente estiver tentando compreender esse mundo de maneira segura, eu tenho que buscar apenas o mundo das ideias. E aí Platão vai dizer que o mundo das ideias é aquela percepção da realidade onde a gente use apenas a nossa razão. Platão entende que a razão, diferentemente dos sentidos, ela é universal e, portanto, esse mundo inteligível, ele consegue produzir um conhecimento seguro e verdadeiro. Outro ponto, né, também trazendo para o campo do mundo das ideias em Platão, é em relação ao campo político, tá? Platão ele vai dizer que a política, que é esse governo do coletivo da cidade, ele tem que ser entregue a pessoas que vejam esse mundo apenas pelo mundo inteligível. E aí, ó, tem na tela para você, e fique bem atento a essa palavra, sofocracia. O Platão entende que o governo ideal é aquele governo onde apenas as pessoas racionais, as pessoas que usam a sua inteligência, a sua reflexão, devam governar, porque essas pessoas serão justas, tá? Lembrando aqui que eu não estou falando sobre ter acesso à educação em relação à questão socioeconômica, não. Porque em Atenas, se liga aí no assunto que você viu em História, em Atenas, independente de você ser um rico comerciante ou um camponês,
você era cidadão, você tinha direito à participação política, tá bom? O que o Platão está dizendo aqui para a gente é, nas decisões sobre a cidade, você deve usar a razão e não a emoção. E aí ele estabelece o sistema de sofocracia como modelo de governo ideal, tá bom? Eu coloquei essa citação aí para você da obra A República, que é a obra mais conhecida de Platão, primeiro porque tem o mito da caverna, e segundo porque ele fala sobre Calípolis, que é essa cidade ideal. Vamos ler aqui comigo? As cidades somente alcançarão a felicidade se os filósofos se tornarem reis ou os reis se tornarem filósofos. Lembrando aí que rei não tem nada a ver com monarquia, tá? O rei seria esse governo inteligível. E finalizando aí, com chave de ouro, claro, né? Esse nosso último filósofo da aula, que também é o aluno mais brilhante do Platão, o Aristóteles. Provavelmente você já deve ter ouvido falar muito dele, porque é um pensador completo, digamos assim. Pensou sobre natureza, né? Sobre biologia, sobre física, sobre matemática. É o inventor da lógica. Eu coloquei aí para você na tela uma pequena biografia do Aristóteles. Assim como Platão também constrói uma escola chamada o Liceu, e diferente de Platão, né, nessa imagem clássica, uma imagem aí de uma obra renascentista, você consegue ver que Platão está apontando o dedo para cima, que é o mundo inteligível, e Aristóteles está dizendo, não, Platão, a gente tem que pensar sobre esse mundo aqui, ó, material, o mundo da experiência. Então ele nega o dualismo platônico, e ele vai dizer o seguinte, usando a nossa razão, a gente pode refletir sobre a experiência, sim. E o conhecimento se dá quando você reflete sobre a experiência. Se liga aí, porque depois de algumas aulas eu vou aparecer com um módulo chamado empirismo. É aqui, em Aristóteles, que a gente começa a falar sobre o empirismo. Então, para a gente finalizar a nossa aula, o Aristóteles vai dizer que a gente precisa usar a nossa razão para perceber a experiência e perceber o movimento, as transformações que as experiências nos apresentam, sempre não abrindo mão da nossa razão, tá? Então é o equilíbrio. A gente não precisa negar os sentidos e ser apenas racional, como Platão diz. A gente tem que equilibrar razão e experiência. E provavelmente você já deve ter ouvido alguém falar que não gosta de política, que acha política coisa muito chata, que não se interessa por política. Pois é, Aristóteles vem, para fechar a nossa aula, nos lembrar que nós somos animais políticos. A tradução desse nome aí em grego, zoopolitikon, quer dizer animal político. Nós, seres humanos, só somos humanos porque nós vivemos no coletivo. Então, para Aristóteles, a gente não deve dizer que não gosta de política, porque política diz respeito a tudo que envolva a nossa vida coletiva. E aí eu trouxe para você uma citação que também é muito conhecida e que quem está se preparando para o Enem sabe que a prova ela tem muito texto, então você precisa se acostumar a ler textos para que você compreenda melhor a sua prova e, claro, tenha o seu êxito. Vamos dar uma lida aqui nesse texto? Quem foi incapaz de fazer parte de uma comunidade, quem não precisa de nada, bastando-se a si mesmo, é uma besta ou um deus, não uma parte da cidade. Quando ele fala uma besta, ele está falando sobre um animal. Então, se você diz que não gosta de política, se você nega esse desejo de pensar sobre o coletivo, para Aristóteles você não é um ser humano completo, tá bom? E aí, claro, você vai ter que arcar com as consequências de ser governado pelos maus, tá bom? Nesta obra, assim como em A República, a política, em Aristóteles, fala também sobre os governos que trazem a justiça para a cidade. E diferente de Platão, Aristóteles vai dizer que não existe um único modelo de governo justo. Na verdade, existem vários modelos, contanto que esses modelos eles tragam para nós a justiça. E o que é a justiça? É o bem comum, é a felicidade, é a harmonia. Lembrando que felicidade aqui é justiça, tá bom? Felicidade não é um estado de alegria. E aí, para a gente finalizar, a gente tem os 3 tipos, ou as 3 constituições de governo ideal em Aristóteles. A monarquia, a aristocracia ou a politeia. Todos eles, independente de quantidade de pessoas, devem trazer o bem coletivo, tá bom? E aí a gente finaliza aqui a nossa aula e eu te convido, a partir de agora, a praticar, né? Coloca aí em prática tudo que a gente trabalhou agora, tenta resolver questões e
Espero ter contribuído com você, tá bom? A gente se vê na próxima aula.